vamos dar uma olhadinha agora nos eventos, né? Events, tá? Esse events é o seguinte, eu não sei se você, até que ponto você trabalhou com o CodeIgniter 3, tá? Mas no CodeIgniter 3 existia uma função chamada hooks, tá? Hooks, o que é? O hooks, basicamente, você conseguia fazer com que certos códigos, né, eles fossem executados antes de alguma coisa ser executada no CodeIgniter. A gente tem algo parecido aqui no CodeIgniter 4, que são os services, né? Os services você consegue definir também que alguma classe seja chamada, né, em algum momento, né, no CodeIgniter 4, tá? Mas acredito que a parte seria mais semelhante com os hooks no CodeIgniter 3 seriam esses events aqui, porque ele traz os mesmos disparadores, digamos assim, para você saber em que momento você quer disparar alguma coisa, tá? Então, basicamente é o seguinte, tá? O que os eventos são? Então, como eu falei, os eventos eles vão ser disparados em alguma classe que vai ser chamada em algum momento no carregamento do sistema. Tá? Como que funciona? Isso funciona da seguinte maneira. A gente vai vir aqui no app, tá? App config, e aqui no config nós temos aqui um arquivo chamado events, tá? Então aqui dentro ele já tem alguns eventos cadastrados, aqui veja só, o eventos press-system, que vai ser executado antes, né, do sistema realmente carregar, e verificam aqui também nessa em produção e carrega algumas coisas, enfim, tá? Então olha só, o evento, o formato vai ser sempre este daqui, ó. O evento ele possui essa classe events aqui, né, e que tem um método estático chamado on, tá? Esse on, o que ele vai fazer? Ele vai sempre vincular, tá, alguma classe, alguma coisa aqui, algum código ao evento em si, tá? Então é assim que funciona. A sintaxe vai ser sempre esta daqui, tá? Então existem algumas maneiras de você fazer isso que funcionar. Vamos criar, digamos, uma outra aqui, ó. Aqui embaixo, então, vamos colocar o seguinte, ó, events, on, tá? E no on, aqui os parâmetros são o seguinte, no primeiro parâmetro você vai colocar em que momento, tá, que ele vai executar essa tarefa. Então existem basicamente 3 momentos, eu já vou adiantar aqui, são esses daqui, ó. Pre-system, tá? O outro é o post-controller constructor, tá? E o outro é post-system, tá? Então, basicamente, é isso aqui que existe aqui nos eventos. Ou seja, o pre-system é bem óbvio, né? Ele vai ser executado bem logo no começo, antes do sistema entrar em execução. Tá? Então, nesse momento aqui, somente alguns testes, né, e a classe de eventos ela foi carregada, tá, nesse momento, tá? E nenhum processo de roteamento ainda já aconteceu. Então, ou seja, antes de fazer roteamento, que isso daqui vai ser chamado. Tá? O outro post-controller constructor, que ele vai fazer? Ele vai ser chamado imediatamente, tá? Assim que o seu controller é instanciado, tá? Mas antes, né, com prioridade, antes de qualquer método ser chamado. Então, o controller foi instanciado, chama isso daqui e depois somente os métodos do controller serão instanciados, serão chamados. Tá? Então isso aqui é bem legal. E o post-system, o que é? Ele vai ser chamado depois, tá? Que a página foi renderizada por final, depois que a view foi enviada lá para o cliente mesmo, lá para o navegador. Tá? No final da execução do sistema, depois que os dados basicamente são enviados ao navegador. Então enviou tudo para o navegador, este evento aqui será disparado. Então basicamente tem esses 3 momentos que você pode interceptar, inserir o seu código, né? Então tá, então digamos que a gente quer colocar no press-system aqui, o press-system. Então no press-system ele vai fazer o quê? Então aqui o primeiro parâmetro é o momento, né? O segundo parâmetro seria o quê? Seria o controller que você vai chamar, né? Ou seja, alguma função, tá? Então uma maneira de chamar seria digamos assim, ó. Existem várias maneiras de você chamar isso aqui, mas uma seria assim. Se você passa um array aqui, nesse segundo parâmetro, você pode passar no primeiro índice do array, algo, digamos assim, myClass, ou seja, o nome da classe que vai chamar, e aqui o myMethod, né? Então, desta maneira, se você escrever dessa maneira, ele vai procurar uma classe, né, e vai chamar um método dentro dessa classe, tá? Simples de entender também. Outro método aqui que seria algo assim também, você tira o array daqui e você só coloca aqui, digamos assim, some function, alguma função, tá? Então, dessa maneira que ele vai chamar alguma função para você, tá? O que mais que temos aqui? Você pode fazer, digamos assim, você pode vir aqui e instanciar um método, digamos, um controller, né? Digamos assim, user, recebe new user, por exemplo. Digamos que existe esse método user aqui, né? E dentro desse método user existe algum método lá dentro, ou melhor, dentro desse objeto user existe algum método lá dentro, tá? Então a gente faria o quê? Eu quero que ele chame o user, na verdade seria assim, seria aqui o controller, né? User, e aqui o nome do método dentro daquele controller, nesse caso, por exemplo, some method, alguma coisa assim. Tá? É uma maneira também de fazer funcionar. Tá? Outra maneira também que podemos fazer aqui é assim. A gente pode colocar aqui some class, some method. Nesse caso, usando
usando o método estático, chamada estática, né, sum method. Então, dessa maneira aqui ele vai chamar, né, um método estático dentro lá desta classe aqui. Beleza? Tá? E uma última função aqui é o chamado closure, né? Closure como que é? Você coloca uma função anônima aqui dentro, ou seja, seria function, né? E aqui dentro, digamos, poderia ter parâmetros, né? E aqui dentro você coloca o seu código. Então isso aqui a gente vai usar nesse momento aqui, tá? As explicações que eu falei ali, somente é coisa de entender, tá? Para não ficar estendendo muito aqui, criando outros arquivos em outros locais. Basicamente, essa aqui é a mesma maneira que vai funcionar, digamos assim. Somente muda o jeito que você chama o código, tá? Então tá, digamos que esse código aqui, eu quero que ele seja chamado antes, ele vai ser chamado, né, obviamente, antes do sistema ser carregado. Então vamos mandar uma mensagem, por exemplo, assim, digamos, o sistema está carregando. Então, ou seja, o que vai acontecer ali? Como a gente viu agora um pouco na descrição, então isso aqui vai ser executado antes de qualquer roteamento ser executado. Então, se eu vir aqui na minha home, inclusive tirar aqui ó, a chamada da view, ele vai enviar aquilo ali antes de chamar a view. Vamos testar para ver. Então, F5, olha, opa, o que fez aqui? Tem alguns argumentos que eu não passei, na verdade, aqui. Vamos colocar o seguinte, assim, ó, no. Pronto. Então aqui, olha só, o sistema está carregando, ou seja, ele carregou isso daqui, mandou uma mensagem e depois ele carregou a view, tá? Então, ou seja, antes do sistema ser carregado, ele já chamou aquele meu evento lá, certo? E se você quiser definir outros, né, seria aqui o PostController Constructor e o PostSystem, tá? Então, a lógica aqui é a mesma. Eu não vou fazer esses outros aqui porque você já entendeu. A gente vai continuar só numa explicação aqui de algumas coisas a mais sobre os eventos que são mais importantes, tá? Muito bem. Você pode usar esse on aqui, você pode vincular, né, digamos assim, como diz ali no UserGuide, você pode assinar o seu método à classe de eventos quantas vezes você quiser, ou melhor, quantos métodos você quiser, você pode colocar aqui dentro. Digamos que você tem vários, né, do tipo pressSystem, tá? Como que o sistema vai saber qual chamar aqui? Então existe uma maneira de você definir uma prioridade aqui na chamada do seu evento. E essa prioridade ela vai aqui no terceiro parâmetro. Então aqui depois que a gente chamou a nossa função, a gente coloca aqui, né, a nossa prioridade. E você pode informar essa prioridade basicamente de duas maneiras, tá? Então, basicamente o primeiro valor os valores mais baixos, tá, eles são executados primeiro, certo? Enquanto que sendo que o valor 1 é o valor com mais alta prioridade, e valores abaixo disso, né, seriam os valores com a prioridade maior, ou seja, seriam executados antes. Tá? Então, ele não tem um limite, inclusive, para valores menores. Tá? Então, essa é uma maneira. A outra maneira é você usar algumas constantes que já são pré-definidas aqui. Então, por exemplo, tem 3 constantes aqui que a gente poderia colocar. Uma chamada, digamos assim, ó, Event Priority Low. Veja que já mostra aqui o Low. Tem o High e tem o Normal. Tá? Então, Event Low. Veja que o Low ele tem prioridade 200, o High velocidade 10, prioridade 10, tá? E o Normal prioridade 100. Então, você pode usar isso aqui também para ficar mais fácil de ler, né, o seu evento aí. Beleza? E se você colocar aqui, né, chamadas, né, que tenham a mesma prioridade, então o CodeIgniter vai considerar simplesmente a ordem que você digitou aqui, que você colocou, né, essas chamadas como prioridade. Então ele vai, se você colocou 3 aqui que tem a prioridade normal, a primeira que você digitou vai ter uma precedência maior do que a segunda e assim por diante, tá? Então é assim que vai funcionar neste caso. Beleza? Então tá. Digamos que você quer chamar, né, um evento não a partir daqui, tá? Mas você quer chamar, digamos, de dentro do seu código, lá do seu controller. Você quer disparar um evento lá. Você quer fazer em algum momento que aquele evento seja chamado. Então, como que você faz isso? Você pode fazer isso também da seguinte maneira. Então, o primeiro passo é o quê? Aqui dentro você vai criar o seu evento, tá? Da mesma maneira aqui, podemos tirar essa prioridade aqui. Tá? E aqui, em vez de você colocar aqui o tipo, né, em que momento que seu evento vai ser chamado, você vai dar simplesmente um nome para o seu evento. Então vamos chamar, digamos, esse evento, digamos assim, evento 1. Tá? Então esse aqui vai ser o nome do meu evento. Desta maneira agora aqui, ó, se eu chamar aqui, veja que ele não vai aparecer mais. Tá? Não apareceu mais porque ele não está sendo chamado. Eu quero chamar esse evento agora a partir do meu controller, por exemplo. Então como que eu faço isso? Então eu venho aqui, digamos, no meu controller home, e aqui eu faço o seguinte, ó. Eu acesso o método estático trigger que está dentro da classe events. Então eu faço assim, ó, barra CodeIgniter, barra events, e aqui dois pontos, trigger. E aqui dentro eu passo o nome do evento que eu quero disparar. Nesse caso aqui seria o evento
1, certo? Exatamente escrito daquela maneira que está ali, ó, tá? Tem que ser o mesmo nome. Feito isso, agora ele vai disparar aquele evento manualmente. Então vamos ver aqui, ó, F5, olha aí, o sistema está carregando, ele carregou como eu falei. Certo? Se eu colocar, digamos, ele aqui para ser chamado depois aqui da view, então ele vai ter que apresentar isso aqui lá embaixo, né? Então olha só, não apareceu lá em cima, se a gente for lá embaixo, a gente acha aqui, vamos dar um carregando, aqui ele não apareceu, vamos ver. Carregando. Não apareceu nesse caso aqui. Acho que ele chamou depois, nesse caso não funcionou muito. Nós podemos colocar aqui no meio, então olha só, Events, apareceu a mensagem, chamou o evento, depois chamou a view. Tá? Então é uma maneira de você fazer o seguinte. E você pode também passar parâmetros, né, para o seu evento. Como que você faz isso? Então veja que aqui ó, ele já está recebendo alguns parâmetros. Né? Vamos concatenar aqui, ó, ponto params, né? Params aqui, opa. Params, e agora eu posso passar os parâmetros aqui, ó. Simples assim. Coloco aqui como outros argumentos, digamos aqui, bem-vindo, alguma coisa assim. Só para a gente transferir para lá. E aqui ele vai pegar aquele valor que eu passei e vai mostrar aqui. E eu posso colocar aqui vários quantos quiser. Eu posso colocar um parâmetro número 3, número 4, número 5, assim por diante. E aqui vou recebendo, né, parâmetro número 1, 2, 3 e 4, como a gente já faz de costume aí nas funções do CodeIgniter. Beleza? Tranquilo, né? Muito bem. Existem alguns momentos também em que você, digamos, precisa, geralmente durante testes, né, que você tem toda a parte de eventos já determinada e funcionando no teu sistema, digamos que você quer fazer um teste. E não é, às vezes, muito interessante que esses eventos sejam disparados durante um teste. Digamos que um evento X, ele vai disparar vários e-mails para algum cliente. E você está testando, você não quer que esse evento seja disparado durante um teste. Então, como que você faz para você, digamos, desabilitar temporariamente com que um evento funcione? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui, vamos copiar esse evento, vamos duplicar ele, colocar aqui o evento 2, tá? Vamos colocar nesse evento 2 a seguinte mensagem, ó, evento 2, tá? Simples assim. E eu quero o quê? Eu quero, digamos, inibir o evento 1, tá? Durante um certo momento, e depois eu quero que somente o evento 2 funcione. Então, como é que eu faço isso? Então, eu venho aqui no meu, onde estou chamando o evento, tá? E faço o seguinte, ó. Antes aqui eu vou chamar um novo método, olha só, deixa eu copiar aqui, chamado simulate. E no simulate eu vou passar true. Então, nesse caso aqui, o que significa? Tudo a partir daqui agora será simulado, ou seja, ele não vai rodar tudo que está a partir disso daqui. Então, nesse caso agora, se eu vir aqui e executar, ele não vai chamar nenhum evento, porque está em modo simulação. Tá? Se eu vir aqui, inclusive, copiar aqui e chamar o evento 2, né? Opa, aqui, evento 2, veja que ele também não vai executar. F5 não executou também. Tá? Então, ele vai simular até que ponto? Até ele achar esse mesmo comando aqui, esse mesmo método, só que com parâmetro false. Então, eu vou inibir aqui somente a chamada ao evento 1, vou colocar false aqui, e a partir daqui o evento 2 tem que ser executado. Então, nesse caso aqui, ó, ele não pode chamar o evento 1, né? Mas o evento 2 ele vai rodar normalmente. Vamos testar para ver. F5, olha aqui, evento 2, bem-vindo. Então, funcionou certinho. Certo? Tranquilo? Então é assim que funcionam basicamente os eventos, né? Você tem que somente determinar ali no caso de você deixar automático em que momento você quer que o evento seja chamado, usando o PressSystem, PostController Constructor ou PostSystem, ou então se você quiser disparar manualmente, você faz desta maneira aqui e chama, né, o seu evento a partir lá do seu controller. Entendido essa parte? Muito bem, então, grande abraço e até a próxima aula.